Salve, salve, rapaziada! Então estamos aqui em mais um videozinho do canal e o tema de hoje é petróleo. Então vamos lá, vamos introduzir um pouco sobre essa querida, linda, maravilhosa fonte de energia que utilizamos no nosso dia a dia como fonte de combustível para os nossos automóveis. Então vamos lá. O que é o petróleo? O petróleo em si ele é uma mistura complexa de compostos orgânicos gerada pela decomposição lenta de pequenos animais marinhos, que foram soterrados em um ambiente com pouco oxigênio. Esse combustível fóssil é encontrado no fundo dos oceanos, bem como no solo e em rochas sedimentares. Vale ressaltar que as jazidas datam entre 10 milhões e 500 milhões de anos. Ou seja, a gente pode considerar que todo o petróleo que está sendo utilizado atualmente foi gerado na era Mesozoica. As principais características do petróleo são: ele ser um líquido escuro, viscoso, inflamável e principalmente menos denso que a água. Ou seja, se a gente jogar o petróleo na água e tacar fogo, a água sim, a água vai pegar fogo. Agora que você já teve uma pequena introdução sobre o petróleo, é legal a gente fazer o quê? Meter uma química. Então vamos lá. O petróleo ele pode ser classificado de acordo com sua composição química, ou seja, ele pode apresentar uma base parafínica, base naftalênica, base aromática e também base mista. Então vamos lá. Base parafínica. Na base parafínica ocorre a alta concentração de hidrocarbonetos parafínicos que correspondem aos alcanos, ou seja, são cadeias carbônicas que apresentam apenas ligações simples nela. Bases naftalênicas. Ocorre a alta concentração de hidrocarbonetos naftalênicos que correspondem aos cicloalcanos, ou seja, são uma cadeia carbônica que apresenta ciclos, mas tudo nela ainda continua tendo ligações simples. Base aromática, alta concentração de hidrocarbonetos aromáticos. Ou seja, vai ter ciclos, vai ter naftaleno, vai ter benzeno, vai ter ligação dupla, vai ter ligação tripla, vai ser uma mistura de basicamente tudo, mas elas têm que apresentar hidrocarbonetos aromáticos. E por fim, a base mista, que é basicamente a mistura de tudo, que seria a mistura de hidrocarbonetos parafínicos e hidrocarbonetos naftalínicos. Antes de começarmos a falar sobre as maiores reservas de petróleo do mundo, vale ressaltar que as reservas de petróleo, principalmente as da atualidade, elas podem ser dadas entre 10 milhões de anos atrás e 400 milhões de anos atrás. Ou seja, elas podem fazer parte do período Mesozoico ou Cenozoico. Então vamos lá. Quais são os países que apresentam as maiores reservas de petróleo do mundo? Número 1. Venezuela com 300,9 bilhões de barris de petróleo contidos nessa reserva. Segundo, Arábia Saudita com 266,5 bilhões de barris. Número 3, Canadá com 169,7 bilhões de barris. Número 4, Irã com 158,4 bilhões de barris. E em quinto lugar, o Iraque, com 142,5 bilhões de barris. Agora vamos para algumas menções honrosas. No ranking, os Estados Unidos encontram-se na posição 11ª, com 36,5 bilhões de barris, e o Brasil na 15ª posição, com 12,7 bilhões de barris em sua reserva. Tá, mas agora você deve estar se perguntando, e como isso afeta o Grêmio? Como isso afeta o Grêmio, eu não sei, mas como isso afeta o Brasil, aí o papo é outro. Então vamos lá. No Brasil, mais ou menos no ano de 2006, a Petrobras ela anunciou a descoberta do pré-sal, ou seja, da camada pré-sal. A camada pré-sal é uma área na qual houve o acúmulo de matéria orgânica de milhões de anos. Esse acúmulo resultou do distanciamento dos continentes africano e americano, propiciando a formação de uma camada de sal com cerca de 2 quilômetros de espessura. As temperaturas na região pré-sal ficam entre 80 graus Celsius e 100 graus Celsius, além de ser uma área de alta pressão. Isso faz com que as rochas presentes nessa área alterem-se, dificultando o processo de extração de petróleo contido nesses locais. O pré-sal, a camada pré-sal, localiza-se no litoral entre os estados do Espírito Santo e Santa Catarina. Possui cerca de 800 quilômetros de extensão e 200 quilômetros de largura, e está situado a mais de 7 mil metros de profundidade abaixo do nível do mar. Além do pré-sal em si, ele ser
uma reserva muito grande de petróleo, ele é uma reserva de difícil acesso, principalmente o Brasil, que tem alguns nós no seu desenvolvimento tecnológico na área de retirada de extração, no caso, de petróleo. Mesmo assim, a gente conseguiu lucrar bilhões nos anos seguintes, depois da descoberta dessa reserva, mas ainda tem muito a se explorar dessa reserva, porque ela é muito, muito grande, principalmente porque ela possui cerca de 800 quilômetros de extensão e 200 quilômetros de largura, como eu havia dito previamente. Então, é uma jazida, uma fonte de ouro muito grande para o Brasil, só que ela é um pouco mal aproveitada. Agora sim, ficamos com o nosso amigo Pedro Assunção, que irá falar sobre os principais exportadores de petróleo no mundo, entre outras curiosidades. Me despedindo aqui, então, valeu e aproveita o resto do vídeo. É nóis! Bom, nas maiores reservas de petróleo do mundo, os Estados Unidos se encontram na 11ª posição, com aproximadamente 36 bilhões de barris, enquanto o Brasil se encontra na 15ª posição, com 12 bilhões de barris. Quanto aos principais exportadores de petróleo, isso leva em conta os países que mais geram dinheiro a partir do seu petróleo, explorando esse recurso. Vem em primeiro lugar a Arábia Saudita, que lucra em média por ano 182,5 bilhões de dólares. Agora nós não estamos falando mais em quantidade de barris, porque não é reserva, a gente está falando em lucro. Em segundo lugar vem a Rússia, que é um dos países do BRICS em desenvolvimento. Ela lucra em média por ano 129 bilhões. Então já dá para imaginar a crise que foi gerada no mundo, quando o segundo maior produtor do mundo foi proibido de exportar por conta da guerra gerada entre Rússia e Ucrânia. Repetindo, é o segundo maior produtor, por isso que o caos foi tão grande, porque a partir do momento que se tirou o petróleo que vinha da Rússia, além de todos os seus outros recursos, diminuiu a oferta, mas a procura se continuou a mesma, então o preço aumentou muito. Em terceiro lugar vem o Iraque, com daí uma quantidade um pouco mais abaixo, que é 91 bilhões de dólares por ano. Em quarto lugar vem o Canadá, com 66 bilhões. E em quinto lugar, os Emirados Árabes Unidos, com 58 bilhões de dólares por ano. Esses são todos os dados de 2018, que foi a pesquisa mais recente realizada sobre esse tema. Daí, quando nós viemos falar sobre a comparação com outras fontes de energia, dá para ver que petróleo e derivados é uma das fontes de energia, embora não renovável, que é mais utilizada ao redor do mundo, juntamente com carvão mineral e gás natural, que são todas fontes de energia não renováveis, muito semelhantes ao petróleo, porque são energias de queima, energias que são geradas a partir de calor. E esse gráfico de pizza que nós temos aqui, ele claramente não é do Brasil, porque o Brasil, no geral, tem uma energia de produção mais limpa. Isso provavelmente deve ser um gráfico que mostra a produção ao redor do mundo. Agora, quanto às vantagens e desvantagens do uso do petróleo, dá para citar como vantagens a sua fácil extração, fácil transportação, e o mundo usa petróleo como um todo. Então, ele tem várias aplicações, não somente na área de energia, mas na área de vários produtos, como plástico, principalmente, e até na alimentação pode ser usado o petróleo. É claro que você não vai consumir o petróleo, mas ele é usado em várias embalagens e artigos desse gênero. Então, as suas aplicações são numa variedade muito grande. Quanto às suas desvantagens, ele é poluente. Ele é uma fonte de energia não renovável poluente. Então, ele pode gerar diversos problemas à saúde. E se acontecer um possível derramamento, o dano ambiental vai ser muito grande. Ele polui tanto o solo, se entrar em contato com o solo, ele polui tanto o ar ou a água. Por isso que se o derramamento acontecer na água, vai ser muito difícil
o dano ambiental ser de pequena escala. O dano no ar acontece frequentemente porque ele é uma energia de queima, é uma energia que é gerada a partir da queima dele, independente do seu estado, se seja querosene, gasolina, diesel ou até mesmo petróleo puro. Ele é uma energia de queima. Além disso, a poluição no solo pode acontecer e ela é muito séria. Por exemplo, se durante um posto de gasolina um dos tanques em que o combustível está lá embaixo vazar, você vai precisar tirar toda a terra e levar para uma companhia que queima isso. Existe somente uma no Brasil, mas esse é o efeito. Você não pode simplesmente deixar ele ali, porque ele vai ser tóxico, ele pode acabar se tornando tóxico. E, além de tudo, ele é a causa de muitos conflitos internacionais. Os Estados Unidos, ao longo das décadas, está sendo um país que entrou em muitos conflitos ao longo dos anos por causa do petróleo e é um dos países que mais lucrou com isso, juntamente com a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Eles fizeram grande parte da sua economia baseada nisso, principalmente os países do eixo Oriente Médio, porque lá não tem muita opção de produtos que dá para serem usados para gerar dinheiro. Então, quando foi descoberto o petróleo e se colocou um alto custo nisso, esses países rapidamente pularam de países pobres para países ricos e hoje em dia existem muitas cidades que são movidas ao petróleo hoje em dia, ao preço e ao dinheiro que o petróleo gera, como Abu Dhabi, Dubai, Jeddah e várias outras cidades ali no Oriente Médio.